Acalento. Tentei fazer do meu coração um lugar bom e tranquilo, um lugar onde suas dores e desgostos não entrariam. Quis lutar contra seus demônios com as armas que tinha, confesso. Foram quase inúteis. Sangrei, me machuquei, mas o que importava era você estar bem e segura. Te dei acalento. Chorei sua dor, ouvi suas queixas, senti seu aperto do peito. Queria tanto sua consideração, sua presença, mas minha ética sentimental não me permite considerações, pois tenho que sentir sua dor sozinha, para que o seu sorriso seja intenso, imenso e sem restrições. Então fechei meu sorriso, ergui minhas garras e fui matar seus leões, como um valente que nada teme. Mesmo temendo, me cerquei de cuidar de você, só de você, para que a minha presença bastasse, não para ser exclusiva, mas para ser seu acalento. Falhei pelo excesso de bem-querer, de bem-dizer, de tanto lutar, mas sempre há algo de bom ou de bem ou de alguém. Queria ser só seu acalento, porque por muitas vezes fui um tormento, paguei para ver e vi, perdi, mas nunca deixarei de ser um acalento para quem precisar de um guerreiro que sabe matar leões. Bem-vindos à aula 3, a gente já começou com poesia e agora a gente vai falar do primo certinho que é o poema. A poesia é livre, é fluida. Eu sempre digo que a gente precisa treinar os nossos olhos para escrever poesia, porque a gente consegue ver poesia em tudo, literalmente, poesia em tudo. É bem simples a gente olhar num jardim e sentir aquela sensação de bem-estar. Isso é a forma da gente treinar nossos olhos para ver poesia em tudo. Claro que tem poesias que são mais dramáticas, que também tem o seu lado negativo do escritor, é a forma dele passar para o papel um sentimento. De uma forma mais cheia de firula, com a escrita mais rebuscada, mas é o sentimento do autor. Todo poema, poesia, crônicas, nem tanto, mas poema e poesia é literalmente o sentimento do autor no papel. Não tenha dúvida. Quando você lê um poema, você está lendo o autor, o sentimento dele, impresso naquele papel. O poema é a arte de fazer poesia. Poema é uma obra literária que pertence ao gênero poesia. Então, por isso eles são o primo certinho. Porque o poema tem regras, a poesia é livre. Você pode escrever e descrever, você pode dar vida a uma árvore. Exemplo, essa flor está chorando, flor não chora. Ou essa flor está sorrindo, flor não sorri. É a gente que sorri quando olha para elas bonita. Mas assim, você pode dar vida ao inanimado. E o poema ele já tem um pouco mais de regra, ele tem uma estrutura. Ele segue uma estrutura de 4 estrofes no mínimo, de 3 a 4 linhas. Pode ser com rima ou não, mas ele segue uma estrutura mais certinha. Um poema possui uma extensão variável e ao longo do texto expõe temas variados em que há um enredo e ações escritas através de uma linguagem que emociona, sensibiliza o leitor. Tipos de poema: o lírico, que descreve sentimentos e pensamentos do poeta; o épico, focado em situações e entidades míticas e reais; o dramático, é formado através da fala dos personagens; o narrativo, que descreve a história. E nunca se esqueçam que o poema é a forma de expressar uma poesia. A palavra poema deriva do grego poem, que significa fazer, criar ou compor. Uma sugestão de leitura de grandes nomes da nossa literatura brasileira: Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, Ferreira Aguiar e o reconhecido mundialmente escritor Fernando Pessoa, né? A diferença do poema para a poesia é que o poema é uma estrutura textual, pertence ao gênero lírico, tem estrofes e é dividido geralmente em
textos para dar ritmo ao poema, principalmente quando é com rimas. Vou ler aqui um poema de Mário Quintana, vocês vão entender bem certinho o que eu estou dizendo para vocês, ó. Mário Quintana, Minha Vida. Minha vida não foi um romance, nunca tive até hoje um segredo. Se amar, não digas que morro, de surpresa, de encanto e de medo. Viram que a primeira linha de romance, de segredo, morro de medo. Então tem uma rima na composição. Minha vida não foi romance, minha vida passou por passar. Se não amas, não finjas que vive esperando um amor para amar. Minha vida não foi um romance, pobre vida, passou sem enredo. Glória a ti que me enches de vida, de surpresa, de encanto e de medo. Minha vida não foi um romance, ai de mim se já ia se acabar. Pobre vida que toda depende de um sorriso, de um gesto ou de um olhar. Viram o que eu falei? A composição que dá a rima são 4 estrofes de 4 linhas, que a segunda linha geralmente dá o tom da última, a sonoridade da última. Então, esse é o poema, é o primo certinho da poesia que é livre. Ele é mais coerente com a escrita. E a poesia é livre. Mas não deixa de ser linda, todos os textos. Então, você vai ter que achar, para poder fazer um poema, palavras que rimem da segunda linha com a última. Lembre-se que são 4 linhas. A primeira, livre. A segunda, você vai ter um tom. A terceira, livre. E a quarta, você vai dar o ritmo da segunda, para rimar. A sonoridade do final da palavra ser a mesma. Isso se você quiser fazer um poema com rima. Agora eu vou ler uma de Clarice Lispector, que você vai ver que é um poema lindo, que só tem 2 estrofes de 3 linhas e não tem a rima que tem nesse poema de Mário Quintana. Minha vida, meu perdão. Não sei qual a minha culpa, mas peço perdão. A luz do farol revelou-os tão rapidamente que não puderam ver. Peço perdão por não ser uma estrela ou um mar, ou por não ser alegre, mas coisa que se dá. Peço perdão por não saber me dar nem a mim mesma, para me dar, desse modo, a minha vida, se fosse preciso, peço de novo perdão. Viram que não tem rima. Clarice Lispector tem muitos livros, muitos textos, mas aqui trazer para vocês essa comparação de poema com rima e sem. Mário Quintana escreveu tantos outros, mas eu trouxe esse para demonstrar as 4 estrofes de 4 linhas com rima. E aqui, Clarice Lispector, 2 estrofes, 3 linhas e sem rima. Então, basicamente, a poesia se diferencia do poema porque segue uma regra estrutural só, mas não tem uma premissa de ser desse jeito ou daquele. É só por conta da estrutura. E aí você pode, com isso, fazer a rima ou não. O poema é tão bacana que hoje tem várias músicas que são poemas, ou vários poemas que são músicas. Trouxe algumas aqui para vocês entenderem quais, umas mais conhecidas talvez. Motivo, Cecília Meirelles, cantor Fagner. E agora José, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Diniz, quem gravou. Não digas nada, Fernando Pessoa, Secos e Molhados. Então, desde sempre, a música é uma forma de poema, tão nítido, né, quanto. A música popular brasileira, principalmente, traz muita poesia nas letras. A nossa música, a raiz, ela traz uma poesia tirada dos grandes escritores, óbvio. Como tem aqui, e tem tantos outros, tá? Se vocês pesquisarem certinho no Google, poemas que viraram música, você vai ver ali uma lista gigante desses poemas e que às vezes a gente nem conhecia, né? Talvez a gente conheça através da música e não conhecia que era de um escritor nosso, da nossa literatura brasileira. Então, como exercício, tentem fazer um poema dando rima para já instigar
a fazer o outro sem. Lembrem-se, são 4 estrofes, 4 linhas, 3 estrofes, 3 linhas, enfim, você compõe, mas lembre-se de separá-los para dar já, para começar a entender essa composição do poema, tá bom? Me despeço de vocês aqui com essa videoaula sobre poema e até a próxima, que vai ser de crônicas. Até mais!